foram colocadas, elas têm toda uma razão de ser, com certeza, porque é estafante realmente. Eu estava vendo vocês falando da Odete, né? E que ela tem 4 filhos, eu também tenho. Aí eu fiquei aqui mesmo assim, caralho. Será que isso é uma... Né? Eu costumo dizer que algum tempo atrás eu não sei exatamente como é que eu fazia as coisas. Até hoje eu fico pensando, como é que eu conseguia? Como é que eu consegui fazer com que os meus filhos tivessem a educação que eles têm? E lá em casa, todos os meus filhos sempre, tanto os homens quanto a mulher, são uma mulher e 3 homens. Todos eles sempre foram ensinados a lavar, passar, cozinhar e cuidar da sua vida. Tá? Então, eu comecei a pensar nisso. Falei, gente, como é que a gente dá conta dessas coisas, né? Como é que a gente consegue dar conta? E aí, isso faz com que a gente perceba que a nossa força é muito maior do que na verdade. A gente se dá conta. A nossa força é grande. E o que às vezes eu ficava pensando era o seguinte, puxa, as mulheres elas não se dão conta disso. Da força política que elas têm. Da força humana que elas têm. Da força psicológica também, gente. Porque lidar com isso é complicado. Lidar com tudo que a gente lida é muito complicado. Tá? Você ser mãe, você ser trabalhadora, você ser, no caso, esposa, quem gosta de ser esposa. Não, porque isso é para quem gosta. Ser namorada, sei lá, ter a sua vida de uma forma geral, estudar. Isso é complicado. Tá? É muito complicado. E aí, para falar de conjuntura política, né, eu também ficava pensando, caramba, como é que a Dilma faz? Deve ser complicado. E, normalmente, nós mulheres temos uma atitude muito interessante, eu não sei se aconteceu comigo, eu acho que acontece com muitas. Como a gente precisa, muitas vezes, forçar a barra para a gente poder ser ouvido, a gente acaba, num determinado momento, em alguns momentos, assumindo atitudes agressivas, iguais às dos homens. Não é verdade? Quantas de nós não fizemos isso já? E a gente se esquece de uma coisa muito interessante. Os homens, por favor, agora, botem as mãos aí. Os ouvidos e não escutam. Nós temos uma coisa muito importante, gente. Nós, mulheres, nós temos uma força maior, que é a força da sedução. Estou indo longe. Estou gostando. Está gostando? Vai falar um pouquinho. Gente, não, vamos falar disso de uma forma... eu não estou aqui falando da sedução homem e mulher. Estou falando da sedução que nós mulheres temos. Isso é uma coisa muito patente e natural em nós. E a sedução, ela é importantíssima para a tarefa política. Já pararam para pensar nisso? Claro que é, gente. É importantíssimo. Por quê? Porque essa faculdade da gente ficar conversando, dialogando e tendo toda uma forma de tratar os assuntos, uma forma diferenciada, é que nos faz ser diferentes e conseguir as coisas. Então, a partir de um determinado momento, a gente acaba percebendo isso. E percebendo também, não é só com murro e faca que a gente atinge os objetivos. Tá? É se utilizando bem disso que a gente já tem tão naturalmente. Agora, tinha uma coisa que eu queria colocar, que eu achei importante, uma única coisa que
colocar aqui nesse meu papel, que tem a ver com isso que a gente está falando, que é o seguinte, isso me deixou assim bem surpreendido. Numa pesquisa agora que saiu em maio, tá? A fonte é o IBGE. Na verdade, não, desculpa. Exatamente, é o IBGE. Em 2012, o pessoal ocupado assalariado do total de organizações do país era composto por 57,3% de homens e 42,7% de mulheres. Contudo, quando se analisa apenas as entidades da administração pública, observa-se que 58,9% dos assalariados são mulheres. Ou seja, as mulheres são quase 60% do serviço público. Esse dado é um dado importantíssimo. Sabe por quê? Porque somos nós, mulheres, que estamos atendendo a população. Somos nós, mulheres, que estamos prestando serviços à população. E se somos nós que estamos fazendo isso, vocês já pensaram a capacidade que nós temos de transformar esse país? Já pensaram nisso? Gente, é uma coisa importantíssima, é um dado que mostra pra gente a nossa capacidade política. Ou seja, além da gente ser a maioria do eleitorado hoje, acho que é 51,7%, né, além disso, nós ainda somos 60% do serviço público. Então, isso mostra, acima de tudo, que nós somos pessoas, né, nós mulheres, somos muito mais importantes do que muitas vezes a gente se julga. E eu acho que um trabalho importante que a gente tem que fazer, tá, é um trabalho de transformar a autoestima da mulher. É uma coisa que às vezes a gente não para pensar. Mas mulher com autoestima, gente, sai de baixo. Sai de baixo, ela faz coisas. O grande problema nosso é que a gente vê isso, e nessas frases que eu escutei das mulheres que não queriam ir para o sindicato, aliás, tem uma aqui, tá, que foi. Falou que não estava preparada, falou que não queria, não sei o quê, eu insisti, conversei, falando, não sei o quê, tá ali, ó. Uma das minhas melhores amigas hoje, Jane Maria. Então, o que acontece? Eu acho que a gente precisa trabalhar assim, a autoestima das mulheres para elas perceberem essa força que elas têm. Uma força em potência, mas que elas não enxergam. E ainda tem um outro problema. Nós temos hoje a mídia trabalhando isso de uma tal forma. Né? Se a gente for, por exemplo, se a gente olha lá o Google, na verdade é o oráculo, né? O oráculo aí da pós-modernidade é o Google. Só se você botar lá no Google, você vai ver, só sai coisa lá sobre mulher, sai algumas coisas interessantes também. Mas sai, por exemplo, algumas coisas que tem da Globo, que são isentos, né? São assim, o pessoal da mídia assim, muito isento. Então tem coisa da Globo, tem coisa de vários outros falando principalmente sobre roupa, que a mulher precisa, sapato, não que a gente não goste disso, né? Mas não é só isso, né? Não é só isso. E isso é muito pouco. E eles falam principalmente da capacidade da mulher de consumir. A mulher consumidora, é só o que eles falam. E eles usam isso de forma perversa, gente. De forma perversa. Porque quando eles falam sobre isso, eles falam muitas vezes usando uma frustração que muitas mulheres têm. Porque com esse monte de atividade que se tem,
né? Tendo que cuidar de um monte de coisa. O que a mulher quer muitas vezes? Ela quer se livrar de algumas coisas, ela quer conseguir dar conta de tudo, que é uma outra coisa complicada também, porque a gente não dá, ninguém dá conta de tudo. Sempre tem uma coisa, né, que você deixa pra lá. E quando você é instada a achar que você é uma super mulher e que você pode dar conta de tudo, você também é instada a comprar coisas que talvez você não precise para poder dar conta de tudo. Né? Então é uma outra questão também que a gente acaba vendo que a mídia faz isso. E a maior parte das mulheres, né, a gente está vendo que nós melhoramos muito a escolaridade, né, feminina, ela passou adiante, inclusive, nós estamos adiante dos homens. Mas escolaridade só dá conta do que a gente precisa? Nós temos, e aí a gente entra na paridade também, vamos entrar um pouco na paridade, porque não é só a paridade que vai fazer a gente ter realmente força política, não é. A paridade, ela vai nos ajudar, com certeza. Mas não vai ser isso que vai fazer com que a gente tenha realmente a força que a gente tem. Porque nós precisamos é de consciência. Consciência política.